A paz a todos, gostaria de deixar uma palavra. Esses dias eu tenho lido muito, pensado muito na passagem de Pedro, que está em Mateus 14. É uma passagem muito interessante e eu tenho notado algumas coisas que eu nunca tinha notado, talvez você tenha até notado nessa passagem. Mas a Bíblia conta que foi um momento difícil porque João tinha sido decapitado, mas logo após houve a multiplicação dos pães e dos peixes. Então os discípulos estavam maravilhados com aquilo, estavam vivendo milagres, mas junto com momentos difíceis. E logo depois da multiplicação, Jesus mandou que os discípulos despedissem a multidão e eles tomaram um barco e começaram a navegar. Só que a Bíblia conta que o vento começou a soprar e o barco começou a mexer, e o mar começou a mexer. E os discípulos começaram a ter medo. Mesmo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, eles começaram a ter medo. Talvez porque eles lembraram das histórias, e o mar envolve muitas histórias, envolve muitos medos, envolve muitos receios de fantasmas, de grandes animais. E eles começaram a ter medo, recear, até que eles avistaram alguém andando sobre o mar. E eles se queixaram: será que é um fantasma? O que é isso que está acontecendo? É um fantasma? O que é? Que assombração é essa? Jesus falou: não, sou eu. E Pedro falou: se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus falou: então venha. E a gente às vezes critica muito Pedro, mas eu acho corajoso, porque ele, talvez eu não fosse, talvez você também não fosse, mas como os outros discípulos, mas Pedro foi até o encontro de Jesus. Pedro desceu, e a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas até o encontro de Jesus. E repara, quando Pedro anda sobre as águas, a Bíblia diz que o mar ainda estava agitado, que o vento ainda soprava forte. Então, por algum momento, depois de andar sobre as águas, depois de ter olhado a multiplicação dos pães, Pedro temeu. O que é normal no momento de agitação, no momento de dificuldade, no momento de tribulação, a gente temer. Só que a gente não pode deixar que isso venha nos submergir, que isso venha nos afogar. E Pedro teve um temor tão grande que ele esqueceu da fé dele. E Jesus diz assim: homem de pouca fé, né? Então Pedro foi submerso e Jesus salva Pedro. E provavelmente quando Jesus salva Pedro, Pedro volta a ter fé. Pedro lembra dos sinais, dos prodígios. Pedro reconhece quem era Jesus e levanta. E algo que é muito interessante, que a Bíblia ela só vai falar que o mar para de agitar, o mar acalma quando Pedro e Jesus entram dentro do barco. Isso me faz entender que Pedro e Jesus também caminharam no meio do mar revolto, no meio do vento soprando. E mesmo depois de ter afundado, de ter tido medo, Pedro não mais tem medo. Pedro anda sobre as águas novamente com Jesus, mesmo num mar agitado, mesmo durante um momento de tribulação importante. Pedro volta para o barco. E aí sim, o mar para de ser agitado, o vento para de soprar, e aqueles discípulos ficam maravilhados com aquele milagre de Jesus. Que então eu destaco disso estar com Jesus não exclui momentos de agitação, não exclui momentos de tribulação, mas a gente tem que estar ciente de que a gente vai passar. A gente pode até às vezes submergir, mas clamando Ele nos resgata, e nós mesmo assim às vezes ainda temos que passar por meio do mar, passar por um momento de agitação, mas tendo fé. E a fé de Pedro foi restaurada. Pedro conseguiu voltar até o barco. Pedro conseguiu passar dessa vez sem nenhuma intercorrência, sem medo, com Jesus pela tempestade. E a tempestade só acaba quando Pedro e Jesus entram no mar. Pensa nisso. Mesmo no momento de tribulação, tenha fé. Se você tiver fé, você vai passar pela tempestade são e salvo.